Irmãos e irmãs, a morte do Papa Francisco não é apenas uma notícia, é um sinal profético que ecoa as advertências de Deus. Você está pronto para o que está por vir? Querido irmão, querida irmã, hoje, diante de nós, está uma verdade que não podemos ignorar. O fim dos tempos está mais próximo do que jamais imaginamos. Olhamos ao nosso redor e vemos os sinais se multiplicando em cada notícia, em cada evento global. A palavra de Deus ressoa, alertando-nos sobre o que está por vir. A morte de figuras espirituais de grande importância, como o Papa Francisco, não é um simples acontecimento. É um marco, um sinal de que algo muito maior está prestes a acontecer. O Anticristo, a grande tribulação, a vinda do Senhor, tudo isso é real e estamos vivendo neste momento de preparação. Pergunto a você, está você pronto para os tempos que se aproximam? Será que estamos verdadeiramente preparados, como a Bíblia nos ensina, para enfrentar os desafios espirituais que virão? Hoje, eu quero que você abra o seu coração para a palavra de Deus, para que a esperança e a fé se fortaleçam em seu interior. Não ignoremos os sinais, pois Deus está nos chamando para uma vigilância que trará vida, proteção e vitória. Que o Espírito Santo nos guie em cada passo, em cada decisão, enquanto nos preparamos para a volta de Cristo. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade profética. Curta, se inscreva e não perca o final surpreendente. A morte de um líder espiritual de grande importância, como o Papa Francisco, pode, à primeira vista, ser vista como um evento trágico. Mas, espiritualmente falando, não é apenas isso. Para os cristãos, figuras de liderança não são meramente símbolos de poder ou influência, mas também marcos que carregam um significado mais profundo dentro do plano divino. A morte de líderes espirituais, especialmente aqueles que ocupam posições de grande autoridade, como o Papa, pode ser interpretada como um sinal, uma transição, que nos leva a refletir sobre o cumprimento das profecias bíblicas, especialmente aquelas que falam sobre os últimos tempos. No contexto bíblico, a morte de figuras importantes sempre foi acompanhada de mudanças significativas, não só na política, mas também no campo espiritual. Em Atos 12, versos 21 a 23, encontramos o relato da morte de Herodes, um rei que governava com grande poder e autoridade, mas que, ao se levantar contra Deus, encontrou seu fim. A Bíblia nos conta que, ao tentar exaltar-se como um deus, Herodes foi ferido por um anjo do Senhor e morreu de forma horrível. No mesmo momento, feriu o anjo do Senhor porque não deu glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Atos 12, 23. Este evento não foi apenas uma mudança política, mas também um ponto de virada espiritual para o povo de Deus. A morte de Herodes não só encerrou uma era de governança corrupta, mas também marcou a reafirmação da soberania de Deus sobre todas as coisas. Ela simbolizou de forma profética a queda dos poderes humanos que se opõem a Deus e, ao mesmo tempo, apontava para a chegada de um novo tempo que seria conduzido por aqueles que são guiados pela verdade divina. O mesmo princípio pode ser aplicado à morte de líderes espirituais nos dias de hoje. Quando um grande líder religioso morre, como o Papa Francisco, é um sinal de que estamos entrando em um novo capítulo na história, um capítulo onde as profecias se tornam cada vez mais visíveis e onde o avanço do reino de Deus é inevitável. A morte de figuras como essas pode ser vista como uma espécie de abertura para o cumprimento das profecias sobre os últimos tempos, que nos alertam para os perigos da ascensão do Anticristo e para as tribulações que virão sobre a terra. Comente fé se está pronto para essa mensagem. Dê um like
Inscreva-se no canal e fique até o fim para uma revelação chocante. Em Apocalipse 13, verso 3, somos alertados sobre a chegada de uma figura poderosa, o Anticristo, cujos feitos irão maravilhar o mundo. A passagem diz: "E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, indo após a besta." Apocalipse 13:3. Esta profecia descreve a ascensão de um líder maligno que, embora aparentemente morto, ressurgirá com grande poder, enganando as nações com promessas de paz e prosperidade. A ferida de morte aqui mencionada pode ser interpretada como um evento que parece ser um fim, mas que, na verdade, é apenas o início de algo ainda mais sombrio. Quando olhamos para a morte de grandes líderes religiosos, como o Papa Francisco, podemos perceber que essas mortes podem simbolizar o fim de uma era espiritual, mas também a preparação para a manifestação do Anticristo, conforme descrito nas Escrituras. Esse processo de transição de um líder para outro, especialmente em tempos de grande crise, é uma das formas que Deus usa para sinalizar o cumprimento de suas profecias. A morte de um líder religioso mundial pode ser vista como um reflexo de que o tempo para a preparação espiritual está se esgotando. A Bíblia nos ensina que devemos estar sempre vigilantes e preparados, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Mateus 25:13. Como cristãos, nossa tarefa é observar os sinais dos tempos e, mais importante ainda, preparar nossos corações para a vinda do Senhor. A morte de um líder, como vimos com Herodes, ou a morte do Papa Francisco, pode ser um sinal claro de que a mudança espiritual está prestes a ocorrer. A ascensão do Anticristo, conforme a profecia bíblica, virá em um momento em que a humanidade estará sendo seduzida por uma falsa paz. O Anticristo, assim como Herodes, fará com que as nações sigam após ele, mas sua liderança será marcada pelo engano e pela destruição. Em Apocalipse 13, verso 3, vemos o mundo se maravilhando pela ressurgência de um poder maligno, algo que também será um teste para a fé de muitos. Mas como os cristãos devem reagir diante desses sinais? A morte de um grande líder espiritual não deve ser motivo para desespero, mas para uma introspecção profunda. É hora de reavaliarmos nossa preparação espiritual. Em vez de olhar para os acontecimentos globais com medo, devemos olhar com uma visão clara do que está por vir. Devemos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Este é o tempo de fortalecer nossa fé, de nos mantermos firmes nas promessas de Deus, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, incluindo os líderes mundiais e os eventos que parecem fora de controle. Além disso, é fundamental que os cristãos se preparem espiritualmente para a vinda do Anticristo e para os tempos de tribulação. A preparação não é apenas uma questão de entender as profecias, mas de viver uma vida de santidade, oração e vigilância. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 6, verso 13: "Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes." A nossa preparação deve ser contínua, uma vigilância diária que nos mantém alinhados com os propósitos divinos. Vamos lá? Comente amém se acredita nos sinais de Deus. Curta, se inscreva e não pule o final. Tem algo especial esperando por você. Por fim, a morte de grandes líderes espirituais, como o Papa Francisco, é um sinal de que a história está se movendo em direção ao cumprimento final das promessas de Deus. Cada morte, cada transição de liderança é um lembrete de que o tempo está se cumprindo. O Anticristo pode surgir
em um momento em que todos parecem estar buscando uma solução para os problemas do mundo. Mas, como cristãos, precisamos ser os que permanecem firmes na fé, não deixando que o engano nos atinja. Agora é o momento de estar preparados. É o momento de nos fortalecer espiritualmente, de nos aprofundarmos nas Escrituras e de sermos vigilantes em oração. O que vimos com a morte de Herodes e o que estamos vendo hoje com a morte de líderes espirituais é um lembrete de que o final está mais perto do que imaginamos. A Bíblia é clara ao nos alertar sobre os tempos de grandes tribulações que antecedem a vinda de Cristo. Em 2 Tessalonicenses, 2 versos 3 e 4, o apóstolo Paulo nos adverte: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este versículo aponta para o engano que tomará conta do mundo nos últimos tempos, preparando o terreno para a ascensão do anticristo. Paulo descreve a ordem dos eventos de maneira precisa. Antes que o anticristo apareça, haverá um grande afastamento da fé, uma apostasia. O mundo, em grande parte, será enganado, afastando-se da verdade do Evangelho, e isso abrirá caminho para a manifestação do homem do pecado, o anticristo. Este é um dos maiores desafios para os cristãos: discernir os sinais dos tempos e não ser levado pela correnteza do engano. O anticristo não virá com uma aparência de mal absoluto. Ao contrário, ele surgirá como uma figura de poder, carisma e, aparentemente, soluções para os grandes problemas do mundo. Ele fará promessas de paz, prosperidade e segurança. Mas o verdadeiro propósito dele será enganar as nações e levar muitos à perdição. O maior engano será a sua habilidade de se disfarçar de benfeitor enquanto trabalha para destruir a fé e a verdade de Deus. O foco da nossa reflexão é, portanto, como nos preparar espiritualmente para esse tempo de engano e como manter a nossa fé firme, inabalável, diante de todas as adversidades. Nos tempos do Antigo Testamento, a profecia de Daniel também nos dá uma visão clara sobre os últimos tempos. No livro de Daniel, o profeta fala do Rei do Norte, uma figura que muitos estudiosos acreditam ser um precursor do Anticristo. Daniel 11 versos 40 a 45 descreve como esse Rei do Norte se levantará em um tempo de grande turbulência e guerra, buscando estabelecer um império que desafiará o reino de Deus. Mas no fim do tempo, o Rei do Sul lutará com ele e o Rei do Norte se levantará contra ele com carros, cavaleiros e muitos navios. Entrará nas terras, as inundará e passará. Daniel 11:40. Aprofundando-se nas palavras de Daniel, vemos uma analogia com o anticristo que surgirá no futuro. Um homem carismático, poderoso, que conquistará nações, mas, ao final, será derrotado pela mão de Deus. O livro de Daniel, assim como outras partes das Escrituras, nos mostra que a ascensão do anticristo não será um evento repentino e inexplicável, mas um processo gradual, um caminho pavimentado pelas mentiras e falsas promessas. A humanidade, por um tempo, será cega para o que está acontecendo. A apostasia e o afastamento da fé verdadeira são os primeiros passos para a chegada de um líder mundial que, engano após engano, se apresentará como uma solução para todos os problemas, quando, na realidade, será a destruição de todos os valores divinos que conhecemos. Essa é uma mensagem poderosa para os cristãos de hoje. Vivemos em um mundo onde as ideologias estão sendo constantemente desafiadas, onde as leis de Deus são substituídas pelas leis dos homens e onde a verdade é muitas vezes distorcida.
A apostasia já está em andamento e muitos se afastam da verdadeira fé sem nem perceber. No entanto, é necessário que os cristãos mantenham seus olhos bem abertos para os sinais. O anticristo virá disfarçado de um homem de paz, mas sua verdadeira intenção será a destruição das almas. A palavra de Deus nos adverte a não sermos enganados. O foco agora deve ser a vigilância. Jesus, em Mateus 24, verso 42, nos exorta: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Antes de tudo, deixe um 2 nos comentários se você sente o chamado de Deus. Dê um like, inscreva-se e veja até o final para uma surpresa incrível. Esse versículo resume o desafio que enfrentamos hoje. Precisamos, como cristãos, ser mais do que observadores passivos dos eventos que acontecem ao nosso redor. Precisamos ser vigilantes, guardando nossos corações contra as mentiras do mundo, mantendo nossa fé firme e não cedendo aos atalhos que o mundo oferece. O engano será sutil, e o anticristo não virá com sinais óbvios de que ele é o mal em pessoa, mas com a promessa de soluções rápidas e fáceis. É fundamental que, em meio a todo esse caos, cada cristão busque se fortalecer espiritualmente. A preparação não é apenas para entender as profecias, mas para viver uma vida santa, dedicada ao Senhor, sem cair nas armadilhas do engano. Em Efésios 6, verso 11, Paulo nos aconselha: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos estar preparados como soldados de Cristo para enfrentar a batalha espiritual que se aproxima. O mundo está sendo gradualmente preparado para aceitar o anticristo, mas o cristão precisa estar firme na fé. Isso significa não só estudar as Escrituras, mas viver de acordo com elas. É preciso estar em constante oração, buscando discernimento espiritual e coragem para enfrentar as adversidades que virão. O anticristo se apresentará com um poder sobrenatural, com uma capacidade de enganar até os eleitos. Mas o cristão tem a promessa de que, se mantiver sua fé em Cristo, estará imune às mentiras de Satanás. A verdadeira preparação espiritual, então, consiste em manter um relacionamento íntimo com Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo e não se conformando com os padrões do mundo. A sociedade moderna, cada vez mais secular, tenta nos afastar de nossos valores cristãos. Muitas vezes, somos pressionados a aceitar a verdade do mundo que não passa de um engano disfarçado de bondade. Precisamos estar atentos a isso, guardando o que Deus nos ensinou e permanecendo fiéis a Ele. O apóstolo João, em sua primeira carta, nos exorta a não amar o mundo nem o que no mundo há. Em 1 João 2, verso 15, ele diz: Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer saber mais? Comente Vigiai agora mesmo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e não perca o final, que vai abalar sua fé. Este é o maior desafio para os cristãos hoje: viver no mundo sem ser do mundo. A pressão externa será grande, mas à medida que nos aproximamos de tempos de engano, precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam nas sombras. Agora é o momento de agir através da oração, da meditação nas Escrituras e da prática diária da fé. Devemos nos fortalecer para os tempos que estão por vir. O anticristo se levantará, mas o Senhor será sempre maior. Não devemos temer o que vem, mas sim nos preparar para sermos fiéis até o fim. Quando a tentação for forte, quando a pressão for intensa, que possamos lembrar que, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,47. Que cada cristão, ao refletir sobre o papel das profecias bíblicas, se prepare com discernimento e vigilância,
mantendo a fé viva e a esperança firmada nas promessas de Deus. O futuro pode parecer incerto, mas para aqueles que seguem a Cristo, o futuro é brilhante, porque sabemos que a vitória já foi conquistada. A ascensão do Anticristo não é uma ideia distante ou improvável, como muitos podem imaginar. A Bíblia nos revela que ele será uma figura carismática, sedutora e capaz de atrair as nações com promessas de paz, prosperidade e poder. Ele não virá com uma aparência de mal absoluto, mas com uma proposta atraente que enganará até os mais fiéis. Em Apocalipse 6, verso 2, lemos: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso, e para vencer. Esta visão que o apóstolo João tem descreve a chegada de um líder que, ao que tudo indica, se apresentará como um conquistador de paz. O cavalo branco simboliza a falsa paz, e o arco, que é uma arma, sinaliza a força que será usada para impor essa paz sobre o mundo. A coroa, que é um símbolo de autoridade, nos mostra que esse líder terá poder para governar, mas seu reinado será baseado no engano e não na verdade. O anticristo não surgirá como uma ameaça imediata, mas como um salvador que resolve os problemas do mundo. Ele oferecerá soluções para a crise econômica, os conflitos políticos e a divisão social. Mas o que muitos não perceberão é que suas soluções serão apenas superficiais, buscando, na verdade, destruir a base da verdadeira fé e estabelecer um governo mundial que rejeita a soberania de Deus. Ele será um mestre do engano, fazendo com que o mundo inteiro siga suas promessas de uma nova ordem, mas com intenções destrutivas que só se revelarão no tempo devido. A história bíblica nos dá exemplos de figuras que, assim como o anticristo, usaram o poder para seduzir as nações e desviar os corações das pessoas de Deus. Um exemplo claro disso é a ascensão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que seduziu o mundo antigo com seu poder. Nabucodonosor foi um homem de grande capacidade e liderança, mas seu orgulho e sua busca incessante por controle o levaram a desafiar a soberania de Deus. Em Daniel 3, vemos como ele construiu uma grande estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela. Essa foi uma tentativa de impor sua autoridade como uma figura divina. Ele queria que as nações o adorassem, e sua oferta de poder e glória foi tão grande que muitos cederam, ignorando as leis divinas. Mas, como sabemos, sua tentativa de sedução não teve sucesso, pois os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se mantiveram firmes, desafiando sua ordem e confiando em Deus, mesmo diante da morte. Nabucodonosor representou o tipo de poder que usará o anticristo em seus últimos dias, um poder que seduz, mas que tem intenções de levar muitos à destruição. Esse mesmo engano será a principal ferramenta do anticristo. Ele virá com um discurso de paz, mas suas intenções serão destrutivas. Ele seduzirá as nações com promessas de prosperidade, mas seu domínio trará sofrimento e destruição. Ele fará alianças, promoverá acordos, mas, no fundo, estará criando as condições para o caos e a destruição da verdadeira fé. O poder de sedução do anticristo será tão grande que, como diz a Bíblia, ele enganará até os eleitos, aqueles que estão mais próximos de Deus, se não estiverem bem fundamentados na verdade. Este é um dos maiores desafios espirituais que enfrentamos. Como podemos discernir a verdade em tempos de engano? Como podemos permanecer firmes na palavra de Deus quando as vozes do mundo e as promessas do anticristo se tornam cada vez mais atraentes? A resposta está em nossa conexão com a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, verso 16, a Escritura nos lembra: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a instrução na justiça. A única maneira de discernir a verdade em tempos de engano é através do conhecimento profundo das Escrituras, que nos ensina a diferença entre o que é de Deus e o que é do mundo. A nossa preparação espiritual, portanto, deve ser constante. Não podemos nos deixar levar pelo caminho mais fácil ou pelo que é popular no momento. A fé verdadeira requer vigilância, persistência e uma busca diária pela verdade de Deus. Como cristãos, somos chamados a permanecer firmes em nossos princípios. Não importa quão tentador o engano se apresente, o anticristo será astuto e usará tudo o que o mundo valoriza: poder, riquezas e influência, para manipular aqueles que buscam soluções rápidas e superficiais. Mas o verdadeiro cristão deve lembrar que o reino de Deus não é sobre riquezas terrenas ou poder humano, mas sobre a verdade, a justiça e a paz que só podem ser encontradas em Cristo. Em Mateus 24, verso 24, Jesus nos alerta: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Este versículo é um lembrete de que o anticristo e seus seguidores serão muito convincentes. Eles terão o poder de realizar sinais e maravilhas que enganarão a maioria das pessoas. Por isso, a única forma de nos mantermos firmes é conhecendo a verdade que vem de Deus. Devemos estar constantemente em oração, buscando a direção do Espírito Santo, para que nossas mentes e corações estejam protegidos do engano. A fase final da grande tribulação será marcada por um grande confronto espiritual. O anticristo, com todo o seu poder e engano, se levantará contra os verdadeiros seguidores de Cristo, buscando submeter as nações ao seu controle. Esse tempo de tribulação será, ao mesmo tempo, um teste para a fé dos cristãos. Seremos chamados a tomar uma decisão: seguir as promessas de paz e prosperidade do anticristo ou permanecer fiéis a Cristo, independentemente das consequências. Será uma luta espiritual intensa, mas como sabemos, no final, Cristo prevalecerá. Portanto, devemos nos preparar para esses tempos, não apenas através do conhecimento das profecias, mas através de uma vida de santidade e vigilância. O anticristo virá com a aparência de um líder benéfico, mas seus frutos serão amargos. Sua paz será uma falsa paz. Suas promessas serão mentirosas. Como cristãos, precisamos discernir esses enganos e manter nossa fé em Cristo, que é a única verdade que pode nos proteger da destruição. Se estivermos firmes em nossa fé, se permanecermos na palavra de Deus, não seremos enganados. Nossa vitória está em Cristo, e Ele nos dará a força para resistir até o fim. O anticristo, como descrito nas Escrituras, não será apenas um líder político ou religioso, mas uma figura que terá uma habilidade única de controlar as esferas mais cruciais da vida humana: a tecnologia, a política e a economia. A sua ascensão ao poder será marcada por um controle global sem precedentes, e ele usará esses 3 pilares para estabelecer o seu império, moldando o mundo à sua imagem. Apocalipse 13, versos 16 e 17, descreve este cenário com clareza: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse versículo nos alerta sobre o poder que o anticristo terá para dominar até os aspectos mais íntimos da vida das pessoas, desde o controle financeiro até a obediência pessoal, que será simbolizada por esse sinal. A tecnologia será um dos maiores aliados do anticristo. Em um mundo cada vez mais digitalizado, o anticristo terá à sua disposição as ferramentas necessárias
para monitorar e controlar cada aspecto da vida humana. Sistemas financeiros, redes de comunicação, dispositivos de vigilância. Todos esses meios de controle já estão presentes em nosso mundo moderno e serão ampliados no futuro. Imagine um sistema onde, para comprar, vender ou até mesmo se deslocar, as pessoas precisem de um sinal que as identifique como seguidoras do regime global imposto pelo Anticristo. Esse controle será total, permitindo-lhe influenciar desde os aspectos mais básicos da vida cotidiana até as decisões políticas de países inteiros. A política também será uma ferramenta essencial para o Anticristo. Ele estabelecerá um governo global, centralizado e autoritário, que buscará subjugar todos os sistemas nacionais e regionais de governo. Assim como na história, os governos dos últimos tempos, que se afastaram de Deus e da verdade, serão mais vulneráveis ao tipo de liderança corrupta que o Anticristo representará. Ele não virá apenas como um líder carismático, mas como um governante forte e implacável, que usará sua posição para controlar as massas, oferecendo uma falsa promessa de segurança e estabilidade. Seu poder será consolidado através de alianças, tratados e manipulações políticas, sempre com o objetivo de submeter todos sob seu domínio. E como se isso não fosse suficiente, a economia será a última chave para seu controle absoluto. O Anticristo usará a economia para amarrar a vida das pessoas a um sistema que só poderá ser acessado por aqueles que aceitarem o seu domínio. O sinal mencionado em Apocalipse 13, que será colocado na mão ou na testa, simboliza a completa submissão ao regime do Anticristo. Ele determinará quem pode ou não participar do sistema econômico global, criando uma espécie de divisão entre os que estão sob seu domínio e os que resistem. Os que aceitarem a sua autoridade terão acesso às comodidades da vida moderna, mas os que se opuserem serão marginalizados, privados de bens básicos e tratados como inimigos do Estado. Neste ponto, a conexão espiritual se torna ainda mais evidente. A inquietação que sentimos diante desse cenário de controle global está enraizada na nossa compreensão de que esse sistema de dominação não é apenas uma questão política ou econômica, mas uma batalha espiritual. O Anticristo não se contentará em apenas governar o mundo de forma física. Ele tentará controlar os corações e as mentes das pessoas, afastando-as de Deus e tornando-as completamente dependentes dele. Esse controle psicológico e espiritual será uma das armas mais poderosas que o Anticristo usará para seduzir as nações e conquistar o mundo. A história bíblica da Torre de Babel, em Gênesis 11, oferece uma metáfora poderosa para o que o Anticristo tentará fazer. Quando os homens tentaram construir uma torre que chegasse até os céus, estavam desafiando a soberania de Deus. A Torre de Babel simboliza a tentativa humana de alcançar o poder absoluto, de desafiar Deus e criar um império que fosse independente de sua autoridade. No fim, Deus confundiu as línguas e espalhou as pessoas, frustrando seus planos. Da mesma forma, o Anticristo tentará construir um império global, onde as pessoas não precisem de Deus, onde o poder humano será colocado acima de tudo. Mas assim como na história de Babel, esse império estará fadado à destruição. No entanto, o processo de construção desse império será doloroso, e aqueles que se deixarem levar por esse engano sofrerão as consequências. O desafio para os cristãos, nesses tempos, será gigantesco. Vivemos em uma era de constante pressão, onde as ideologias mundanas buscam desviar nossa atenção das verdades eternas da Palavra de Deus. A sociedade moderna, com sua ênfase no materialismo, no hedonismo e na busca incessante por poder, está gradualmente sendo moldada para aceitar o tipo de controle
que o anticristo trará. A sedução será grande, e as promessas de prosperidade e segurança podem parecer irresistíveis, mas é aqui que entra a nossa responsabilidade como cristãos: resistir à pressão do mundo e manter nossa fé e confiança em Deus. A palavra de Deus nos ensina que, apesar dos tempos de engano e sedução, devemos nos manter firmes em nossa fé. Em João 15, verso 19, Jesus diz: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Como discípulos de Cristo, não somos chamados a nos conformar com os padrões do mundo. Embora o mundo nos pressione a aceitar a sua visão, a sua política e a sua economia, somos chamados a permanecer fiéis ao que Deus nos ensinou. Nosso chamado é para ser sal e luz, para resistir ao engano e para viver de acordo com os valores do reino de Deus, que são totalmente contrários aos valores que o anticristo tentará impor. Portanto, em um mundo onde o controle global parece ser uma realidade iminente, o cristão deve manter sua alma firme, sua fé inabalável. Devemos buscar constantemente em oração a orientação do Senhor, nos fortalecendo na palavra, pois é ela que nos dará o discernimento necessário para não cairmos nas ciladas do maligno. O anticristo virá com sua promessa de paz, mas essa paz será falsa. O verdadeiro cristão, em meio a toda essa pressão, deve se lembrar de que sua paz vem de Cristo e que ele é maior que qualquer sistema de controle, qualquer império humano. Em Romanos 12, verso 2, Paulo nos exorta: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta renovação da mente é o que nos capacita a discernir o que é verdadeiro e justo, mesmo em um mundo que tenta nos enganar. Precisamos manter nossos olhos fixos no céu, sabendo que, embora os desafios aumentem, Deus é soberano e, no final, Ele triunfará sobre toda a criação. A grande tribulação será um período como nunca antes visto, um tempo de angústia e sofrimento extremo, mas também de purificação e preparação espiritual para os fiéis. As Escrituras nos alertam sobre a intensidade desse momento, onde o mundo inteiro será abalado pela presença do mal e pela ação de forças malignas que tentarão dominar os corações e as mentes das pessoas. No entanto, para os cristãos, mesmo em meio a esse sofrimento, haverá uma purificação que os aproximará mais de Deus. Em Mateus 24, versos 21 e 22, Jesus nos avisa: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Esse versículo nos ensina que o sofrimento da grande tribulação será único, algo que transcenderá tudo o que a humanidade já experimentou. Durante este período, o sofrimento será global, afetando todas as nações, mas não se trata apenas de um sofrimento físico. O maior sofrimento será o espiritual, pois será uma época em que as tentações estarão em seu auge e as pressões para se conformar com o mundo serão intensas. A apostasia aumentará, muitos se afastarão da fé verdadeira e cederão às mentiras do anticristo. Mas para os que permanecem fiéis, essa tribulação será uma oportunidade de purificação, uma chance de ser moldado pelo fogo da aflição, saindo mais forte e mais próximo de Deus. A história bíblica nos oferece um paralelo poderoso para compreender como a grande tribulação funcionará para os fiéis. O sofrimento do povo de Israel no Egito é um exemplo claro de como a opressão e
e as dificuldades podem ser usadas por Deus para purificar seu povo e prepará-los para um futuro melhor. Quando os israelitas estavam sob o domínio de Faraó, sua vida era marcada pelo sofrimento e pela opressão. Mas, durante esse tempo, Deus os preparou para a libertação. Eles clamaram por socorro e Deus ouviu suas orações. Através de Moisés, Deus enviou grandes sinais e maravilhas, libertando-os do cativeiro e trazendo-os para um novo começo, a terra prometida. O sofrimento que passaram no Egito foi um período de preparação, de purificação, e Deus usou aquele tempo para fortalecer sua fé e confiança nele. Esse paralelo nos ajuda a entender que, assim como o povo de Israel foi fortalecido e preparado durante seu sofrimento, a Igreja de Cristo também será purificada durante a grande tribulação. O sofrimento nos aproxima de Deus porque nos faz perceber que não podemos depender de nossas próprias forças ou de nossas soluções humanas. Durante a grande tribulação, os cristãos que permanecerem fiéis a Deus aprenderão a confiar nele de uma forma mais profunda, a depender totalmente de sua graça e misericórdia. Em meio a tudo isso, é fundamental lembrar da promessa de que Deus estará conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Não importa o quanto a tribulação seja intensa, Deus nunca nos abandonará. Em Isaías 43, verso 2, Deus diz: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Essa promessa nos dá a segurança de que, apesar do sofrimento e das dificuldades, Deus estará conosco, guiando-nos e nos protegendo. A presença de Deus é o que nos sustenta e nos dá forças para seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A grande tribulação será um tempo de grande angústia, mas também será um tempo em que a fidelidade e a perseverança dos cristãos serão provadas. A Bíblia nos ensina que, através das dificuldades, o cristão será moldado, refinado e preparado para viver a plenitude da vontade de Deus. Quando passamos por tribulações, não é apenas para nos castigar, mas para nos purificar e nos fortalecer espiritualmente. Como o ouro é refinado no fogo, nós, como cristãos, somos refinados nas adversidades, e a nossa fé se torna mais firme à medida que nos apegamos mais a Deus e à sua palavra. Em Apocalipse 7, verso 14, vemos uma imagem maravilhosa de como os fiéis passarão pela grande tribulação. "E eu lhe disse, Senhor, tu sabes." E ele me disse: "Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro." Esse versículo nos mostra que os cristãos que permanecerem fiéis durante a grande tribulação serão purificados pelo sangue de Cristo. A tribulação, embora difícil, não será em vão, pois levará a uma maior santificação, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. No entanto, a questão que surge é: como podemos sobreviver a esses tempos de grande sofrimento e adversidade? A resposta está em permanecer firmes na fé e na confiança de que Deus tem um propósito divino para cada tribulação que enfrentamos. Como diz em Romanos 8, verso 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo nas dificuldades mais intensas, devemos confiar que Deus está trabalhando em nós e através de nós. Ele tem um propósito para cada dificuldade, e esse propósito é para o nosso bem e para a sua glória. O cristão que vive em um mundo como o nosso, cheio de tribulações e desafios, deve lembrar-se de que cada luta é uma oportunidade para crescer mais perto de Deus. Durante a grande tribulação, a perseverança será fundamental. A nossa fé será testada, mas também
será uma oportunidade de testemunhar da fidelidade de Deus diante de um mundo em crise. Como os israelitas testemunharam do poder de Deus na sua libertação do Egito, nós também devemos testemunhar do poder de Deus em nossas vidas, enquanto nos mantemos firmes, confiantes de que Ele nos guiará até o fim. É também importante lembrar que a tribulação não será o fim da história. Deus promete que, ao final, Ele estabelecerá o seu reino e trará justiça para os seus filhos. Em Apocalipse 21, verso 4, lemos: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Essa é a esperança que nos sustenta e nos dá força para enfrentar qualquer adversidade. A grande tribulação, com todo o seu sofrimento, será temporária, mas a glória eterna de Deus será para sempre. Portanto, como cristãos, nossa missão durante esse período é permanecer firmes na fé, buscar a santificação e testemunhar da esperança que temos em Cristo. Não importa o quanto a tribulação seja intensa, sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Que possamos confiar em Deus, permanecendo em Sua palavra, sabendo que Ele é fiel e que no final Ele nos dará a vitória. A vitória final de Cristo será absoluta, sem qualquer contestação. Todos os poderes que se opuserem ao seu reinado serão destruídos, e o seu domínio será eterno. O anticristo, com todo o seu engano e suas falsas promessas, será derrotado de forma definitiva e o reino de Deus prevalecerá de maneira gloriosa. O que vemos neste mundo hoje, os enganos, os sofrimentos e as lutas, não são o fim. Há uma vitória final reservada para todos os que estão em Cristo, e essa vitória não será apenas sobre os inimigos externos, mas também sobre a morte e o sofrimento que afligem a humanidade. Em Apocalipse 21, verso 4, somos lembrados dessa vitória. "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Esse versículo descreve a glória que nos espera. O sofrimento, a dor e a morte que nos afligem atualmente serão finalmente banidos e uma nova realidade será estabelecida, um novo céu e uma nova terra. Ao longo das Escrituras, vemos como a vitória de Cristo é algo que se desenrola de maneira progressiva, mas que será consumada de uma vez por todas. A vitória de Cristo sobre a morte na cruz foi o primeiro grande passo para essa vitória final. Sua ressurreição foi o sinal claro de que a morte não teria mais poder sobre ele, nem sobre aqueles que nele creem. A morte foi derrotada e a vida eterna foi garantida para todos os que colocam sua fé em Cristo. Ao fazer isso, Cristo não apenas nos dá a vida eterna, mas também nos dá a esperança de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e tribulações, a vitória já foi conquistada. A cruz e a ressurreição são a base de nossa fé, pois em Cristo a morte foi vencida e a eternidade foi garantida. A história de Cristo, sua morte e ressurreição, nos ensina que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, o fim já está decidido. O reinado de Cristo é eterno, e nós, como cristãos, somos chamados a fazer parte desse reino, sabendo que a luta contra o mal será vencida. O sofrimento e as tribulações são temporários, mas a vitória que temos em Cristo é eterna. Essa é a esperança que devemos carregar em nossos corações, mesmo diante das maiores dificuldades. Sabemos que, em Cristo, temos uma vitória que não pode ser tirada de nós. Ele conquistou a vitória sobre a morte, e agora Ele nos oferece a mesma vitória. Essa esperança nos mantém firmes quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, quando as dificuldades parecem insuperáveis e o sofrimento parece interminável.
é a esperança em Cristo que nos fortalece. Sabemos que a vitória final é nossa, que o mal será derrotado e que no final viveremos com Deus em um novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 18, nos lembra dessa verdade. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mesmo nas tribulações, nossa esperança em Cristo nos dá a força para seguir em frente, sabendo que algo muito maior e melhor nos espera. A vitória de Cristo também traz uma transformação definitiva na criação. O novo céu e a nova terra representam a restauração total de tudo o que foi corrompido pelo pecado. No final, Deus criará um mundo novo, livre de todas as imperfeições. Será um lugar onde a paz e a justiça reinarão, onde a presença de Deus será a nossa alegria constante. Não haverá mais luto, nem dor, nem morte, porque o pecado e a maldade serão erradicados para sempre. Em Apocalipse 21, verso 1, vemos a promessa de Deus de que Ele criará um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Este é o destino glorioso que aguarda todos aqueles que permanecem fiéis a Cristo. Essa promessa é a esperança que sustenta os cristãos em meio à dor e à dificuldade. Sabemos que a nossa vitória não é passageira, mas as dificuldades que enfrentamos aqui são temporárias. A glória de Deus e a paz que Ele nos promete serão para sempre. Quando os cristãos olham para as promessas de Deus, não fazem isso com base em um desejo vago ou incerto, mas com a certeza de que a vitória já foi conquistada por Cristo. Ele triunfou sobre o mal, e essa vitória nos foi dada. Nossa salvação, nossa vitória sobre o pecado e a morte, está garantida por tudo o que Cristo fez na cruz. Portanto, o convite para todos os cristãos é manter os olhos fixos naquilo que está por vir. A vitória de Cristo já está consumada, e a promessa do novo céu e da nova terra é nossa. Mesmo em meio às tribulações, devemos lembrar que a vitória final é de Cristo, e nós, como seus seguidores, participaremos dessa vitória. O mundo pode nos oferecer sofrimento, mas Cristo nos oferece a eternidade em sua presença, onde não haverá mais dor nem separação. Esta esperança nos chama a uma vida de fidelidade, de confiança em Deus e de perseverança. Não importa o que aconteça neste mundo, a nossa esperança é viva e segura. Cristo venceu a morte, e por sua graça, nós também somos mais que vencedores. O sofrimento, as dificuldades e as tribulações não têm a última palavra. O que tem a palavra final é a vitória de Cristo, e nela encontramos a nossa verdadeira paz. É essa paz que nos sustentará até o fim, pois sabemos que, ao final, o reinado de Cristo será estabelecido plenamente e viveremos com Ele em sua glória para sempre. O cristão é, portanto, chamado a viver com essa esperança, sendo luz e testemunha da vitória de Cristo, compartilhando com todos que a verdadeira paz e vitória só são encontradas em seu nome. Que, ao enfrentarmos as tribulações, possamos sempre lembrar que em Cristo nossa vitória já está garantida e que Ele nos levará à vitória final sobre toda dor, sofrimento e morte. Que a esperança da glória futura nos fortaleça em nossos corações, guiando-nos até o fim, até o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior desafio que enfrentamos como cristãos nos últimos tempos não será apenas físico ou mental, mas, sobretudo, espiritual. Vivemos em um período de grandes provações, e a batalha espiritual nunca foi tão intensa. O mundo ao nosso redor está cada vez mais afastado dos princípios divinos, e o anticristo se prepara para enganar as nações. Diante disso,
A preparação espiritual para os últimos tempos é de suma importância. Não basta estarmos fisicamente prontos ou mentalmente alertas, devemos estar profundamente firmados na palavra de Deus, buscando uma vida de oração constante, santificação e vigilância. É a nossa preparação espiritual que nos dará a força necessária para enfrentar os tempos difíceis e permanecer fiéis a Cristo até o fim. Em Efésios 6, verso 13, o apóstolo Paulo nos exorta: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Essa passagem nos chama a nos revestir de toda a armadura espiritual que Deus nos oferece para resistir ao mal e aos ataques do inimigo. A armadura de Deus não é uma preparação física ou material, mas uma armadura espiritual composta pela verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. Quando nos revestimos dessa armadura, estamos prontos para enfrentar qualquer desafio espiritual, resistir às tentações e lutar pela nossa fé. Essa preparação espiritual, que é centrada em Deus e em seu poder, é o que nos permitirá permanecer firmes, mesmo quando o mundo ao nosso redor estiver em caos. A história bíblica da vigilância dos discípulos no jardim do Getsêmani serve como um poderoso lembrete da necessidade de estarmos espiritualmente preparados para os tempos de tribulação. Em Mateus 26, verso 40, vemos Jesus chamar seus discípulos à vigilância e à oração. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que a tentação estava próxima e que seus discípulos precisavam estar espiritualmente preparados para enfrentar o que viria. Ele os exortou a vigiar e orar, pois a tentação seria forte, e eles precisavam de força espiritual para resistir. Essa mesma exortação se aplica a nós hoje. A vigilância e a oração são essenciais para a nossa preparação espiritual. A tentação do anticristo será uma das maiores que o mundo já conheceu. Ele virá com poder, promessas de paz e soluções fáceis, e muitos serão seduzidos por suas mentiras. Se não estivermos espiritualmente preparados, podemos facilmente ser enganados. A oração constante, o estudo da palavra e a prática de uma vida de santidade são os pilares que nos manterão firmes diante dessa tentação. Assim como os discípulos foram chamados a vigiar e orar, nós também devemos estar em constante vigilância, buscando a orientação de Deus e resistindo às pressões do mundo. Devemos fortalecer nossa fé e nos manter firmes nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel e nos sustentará. A preparação espiritual para os últimos tempos não é apenas uma questão de resistência, mas também de crescimento. Devemos nos aprofundar em nosso relacionamento com Deus, buscando intimidade com Ele. Em Hebreus 12, verso 2, somos exortados a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso exemplo e nossa fonte de força. À medida que nos aproximamos dele, nos tornamos mais fortes espiritualmente e mais preparados para enfrentar as adversidades. A intimidade com Deus, cultivada através da oração e do estudo das Escrituras, nos dá discernimento e sabedoria para reconhecer a verdade em tempos de engano. Além disso, devemos estar atentos à importância da unidade na fé. Em 1 Pedro 5, verso 9, Pedro nos exorta: resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. A unidade entre os cristãos é uma força poderosa. Não estamos sozinhos na nossa caminhada espiritual. A Igreja de Cristo, composta por todos os fiéis, é chamada a ser um corpo unido, que se apoia mutuamente e ora uns pelos outros.
Em tempos de grande tribulação, essa unidade será essencial. Devemos estar prontos para apoiar nossos irmãos em Cristo e fortalecer uns aos outros, mantendo nossa fé firme em Deus. A preparação espiritual é, portanto, uma jornada contínua. Não podemos esperar para começar a nos preparar quando as tribulações já estiverem batendo à nossa porta. A preparação começa agora, em cada decisão que tomamos, em cada momento de oração, em cada estudo da palavra. O que fazemos hoje determinará como seremos capazes de resistir às provações do amanhã. Devemos estar vigilantes e prontos, sempre cientes de que Deus está nos moldando e nos fortalecendo para os tempos que virão. Em Tiago, 1 versos 2 a 4, a Bíblia nos ensina que devemos considerar toda a alegria o passarmos por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e a paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A preparação espiritual envolve, portanto, aprender a confiar em Deus, mesmo nas dificuldades, sabendo que Ele está trabalhando em nós e por meio de nós. Ao refletirmos sobre a preparação espiritual para os últimos tempos, devemos nos perguntar: estamos realmente prontos? Estamos buscando a Deus em oração, nos alimentando da Sua palavra e nos fortalecendo em nossa fé? A vida cristã não é algo que podemos deixar para depois. Cada dia é uma oportunidade de crescer espiritualmente, de nos aprofundar em nosso relacionamento com Deus e de nos preparar para os desafios que estão por vir. Como cristãos, nosso compromisso com Deus deve ser inabalável. A preparação para os últimos tempos exige uma confiança total em Sua soberania e um coração disposto a obedecer à Sua vontade. O Senhor promete estar conosco, guiando-nos e nos sustentando. Como diz em Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta é a promessa de Deus para aqueles que permanecem fiéis e firmes em Sua palavra. Não importa o quão grande seja a tribulação, sabemos que Ele estará conosco, nos fortalecendo e nos conduzindo até o fim. Portanto, a chamada para cada cristão é clara. Examine seu coração, fortaleça sua fé e confie nas promessas de Deus para os tempos difíceis que virão. A preparação espiritual não é apenas uma necessidade, mas uma responsabilidade que devemos assumir agora, com fé, esperança e confiança em Deus. Que a paz de Deus esteja sobre você, fortalecendo sua fé e guiando seus passos nos tempos difíceis. Que Ele o capacite a permanecer firme em Sua palavra, confiando plenamente em Suas promessas. Em nome de Jesus, amém. A mensagem sobre a profecia após a morte do Papa Francisco, inspirada nas palavras de Billy Graham, ressoa profundamente em nossos corações, especialmente em um momento em que o mundo parece estar à beira de grandes mudanças. Como brasileiros, somos um povo movido pela fé, pela esperança e pela conexão emocional com o divino. E essa mensagem nos convida a refletir sobre o chamado de Deus para estarmos vigilantes e preparados para os últimos tempos. A morte de uma figura espiritual tão significativa como o Papa Francisco não é apenas um evento histórico, mas um sinal profético que ecoa as Escrituras, como em Mateus 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa passagem nos lembra que o tempo é curto e a preparação espiritual é uma responsabilidade urgente que não podemos ignorar. Ao ouvir essa mensagem, sinto uma mistura de reverência, urgência e esperança. Reverência, porque Deus, em sua soberania, usa eventos como esse para nos despertar. Urgência, porque os sinais dos últimos tempos estão se multiplicando.
e esperança, porque em Cristo temos a promessa de vitória sobre o mal, como afirmado em Romanos 8, verso 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A primeira lição que podemos tirar dessa mensagem é a necessidade de vigilância espiritual. No contexto brasileiro, onde a fé é vivida de forma vibrante, seja nas missas lotadas, nos cultos fervorosos ou nas procissões cheias de devoção, somos chamados a não apenas professar nossa fé, mas a vivê-la com intenção. A vigilância não significa viver com medo, mas com propósito, mantendo nossos olhos fixos em Deus e nossas ações alinhadas com seus ensinamentos. Isso me faz pensar em como, no dia a dia, muitas vezes, nos distraímos com as demandas da vida, trabalho, família, redes sociais, e esquecemos de priorizar nossa comunhão com Deus. A profecia sobre o anticristo e a grande tribulação nos alerta para o perigo do engano, como descrito em Apocalipse 13, versos 16 e 17, onde o controle global será imposto por meio de um sinal. Para nós, brasileiros, que valorizamos a liberdade e a expressão da fé, isso é um convite para nos firmarmos na palavra de Deus, resistindo às tentações de uma sociedade que muitas vezes valoriza o materialismo acima dos princípios espirituais. Outra lição poderosa é a importância de viver uma vida de santidade. No Brasil, onde a cultura é marcada por alegria, calor humano e celebrações, também enfrentamos desafios como desigualdade, corrupção e pressões sociais que podem nos afastar de Deus. A exortação de Paulo em Efésios 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Nos ensina que a santidade é nossa proteção contra o engano. Aplicar isso na vida cotidiana significa fazer escolhas conscientes, orar diariamente, ler as Escrituras, perdoar ao próximo, ajudar os necessitados e resistir às tentações que nos cercam. Pessoalmente, sinto que isso exige um esforço constante para dizer não às distrações mundanas e sim ao chamado de Deus, mesmo quando é difícil. No Brasil, onde a solidariedade é um valor forte, podemos viver essa santidade ao apoiar nossa comunidade, compartilhar amor e testemunhar a fé em ações concretas, como ajudar um vizinho ou participar de iniciativas da igreja. A mensagem também nos ensina sobre a esperança em meio às tribulações. Como brasileiros, sabemos o que é enfrentar adversidades, sejam crises econômicas, violência ou desafios pessoais. A promessa de Apocalipse 21, verso 4, "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor", nos dá força para perseverar. Essa esperança não é passiva. Ela nos motiva a agir com coragem e confiança, sabendo que Deus está no controle. Na prática, isso significa que, mesmo em momentos de dificuldade, podemos escolher confiar em Deus, buscar sua orientação e compartilhar essa esperança com outros. No Brasil, onde a música, a dança e a espiritualidade se entrelaçam, podemos expressar essa esperança em nossas conversas, louvores e até nas pequenas ações do dia a dia, como um sorriso ou uma palavra de encorajamento. Por fim, a mensagem nos desafia a sermos testemunhas de Cristo em um mundo que se afasta cada vez mais da verdade. Como brasileiros, temos uma habilidade única de conectar pessoas, de criar laços e de compartilhar histórias. A profecia nos lembra que nossa missão é ser luz, como Jesus nos chama em João 15, verso 19, escolhidos para não nos conformarmos com o mundo. Isso me faz refletir sobre como posso usar minha voz para falar da verdade de Deus, seja no trabalho, na família ou nas redes sociais. Em um país onde a fé é celebrada em festas, como o Círio de Nazaré,
ou em encontros comunitários, podemos ser testemunhas vivas ao viver com integridade e compartilhar a mensagem do Evangelho com amor e ousadia. Irmãos e irmãs, se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de Deus que pode transformar sua vida. Deixe nos comentários um amém ou sua reflexão sobre essa profecia. Queremos ouvir você. Fique até o final, porque há uma revelação especial que vai fortalecer ainda mais sua fé. Que Deus os abençoe e vamos juntos nos preparar para o que está por vir.